Mas o nosso primeiro assunto é a paralisação do futebol brasileiro, tá? Vamos colocar já na tela aí, ô, produção, a nota da CBF, tá? Após consultar os 20 clubes participantes do Brasileirão e receber o pedido de 15 equipes pela suspensão da competição até o dia 25 de maio, a CBF reitera o compromisso público assumido de transparência e diálogo pela atual gestão e suspende as rodadas 7 e 8 do certame. As demais competições seguem sem alteração na programação, exceto os jogos dos clubes gaúchos, que estão suspensos até o dia 27 de maio. Essa é a primeira parte. E aí depois temos o complemento dessa nota da CBF. Ah, não tem? Ah, tá. Esse aqui que na verdade é um resumo, né? É um resumo, tá? Aí. Enfim. Quero ouvir de vocês, né? Uma notícia que acabou saindo ontem pela noite, ali um pouquinho até antes dos jogos das 9h30, né? Assim, nesse primeiro momento, eu acho muito legal, mas eu acho que tem que existir um planejamento nessa semana. São final de semana agora e o próximo final de semana, os 2 próximos jogos do Brasileirão. Eu fico meio que nessa assim, cara, será que vai ter um planejamento durante essa semana que vai conseguir fazer sentido essa paralisação nesse momento? Eu duvido muito, assim. E o que me chama a atenção é parar só a Série A, sendo que a Série C, por exemplo, tem Ipiranga, tem o Caxias, teoricamente também impacta em todo mundo. E aí você tem as outras competições, Copa do Brasil e tal, que não vão parar. A Conmebol já avisou também que não vai parar. E a gente ontem conversou muito isso no prorrogação, parecia um caminho que ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque a pressão estava só aumentando, tinha mais clube entrando no movimento de conscientização e tal. Os jogadores, o Nenê falou com a gente no último lance há uma semana atrás, mais ou menos, mais de uma semana, e falou que existia esse movimento com alguns capitães e jogadores mais relevantes dentro de cada clube, ou com jogadores com estofo, para pressionar. Então, assim, era um movimento que estava se afunilando para esse desfecho. E aí você tem, nesse momento, sei lá, publicamente, 15 contra 2, né? E uma galera ali que meio que se posicionou mais ou menos. É 15 contra 5, né? Porque quem não se posicionou... Mas depois voltaram atrás, né? Na turma dos que não se posicionaram, acho que tem gente que já mudou de ideia, né? O Red Bull e o Corinthians acho que estavam no muro e já falaram sobre apoiar a paralisação. Porque a CBF colocou 15 dizendo que 15 pediram para parar. 5 não se manifestaram ou pediram para não parar. Né? Lembrando só pra galera, eu acho Palmeiras que só 2 e Flamengo publicamente pediram para não parar. Acho que São Paulo depois também Palmeiras e Flamengo, e aí tivemos o São Paulo, o Red Bull Bragantino e o Corinthians. Eu acho muito difícil, cara, assim, na boa, porque virou uma discussão moral que é muito ruim. Aí você não escuta o argumento, né? E, de novo, assim, eu não tenho uma opinião 100% formada, eu entendo difícil, cara. 100% a paralisação, e eu entendo alguns argumentos de quem dizia que não dava para parar. O que não tem como é você achar que quem não quer parar é um desumano e quem quer parar é empático e gente boa. E eu acho que você precisa medir. E algumas entrevistas me incomodam. Ontem a entrevista do Marcos Braz depois do jogo, eu acho ela muito ruim. Horrível. Não dá pro cara estar preocupado nesse momento. Beleza, velho, tu discorda, fica quieto. Mas tu tá preocupado com o Flamengo e botar isso acima da parada, tipo assim, putz, mas não dá pro Flamengo ser prejudicado, vamos monitorar aí naquela coisa passiva-agressiva, né? Vamos observar se o Flamengo agora vai jogar 12 jogos na paralisação, como é que vai ser o jogo contra o Vasco, a gente vai ter jogador desfalcado, vai ter cara convocado, porque agora a gente teria todo mundo. Sabe, fica assim uma parada, meu irmão, tem um negócio muito maior acontecendo e tu tá preocupado com desfalque, eu acho isso pequeno. Eu entendo ele discordar e eu acho que ele tem argumentos, a história do futebol ajudar, de não sei o quê. Vai por essa linha. Essa do olhar pro próprio umbigo eu acho feio. Eu não gosto e acho que era desnecessário ele falar. Discorda, fica quieto. Mas, faz como o Abel fez. O Abel era contra a paralisação, pra mim, claramente. E na entrevista ele falou, prefiro não te falar pra não... E aí não fala. Porque nessas horas não Mas tem... sinceramente, assim, eu entendo o que você fala. Eu acho que, assim, pessoas discutindo sobre paralisar ou não é uma coisa. Clube se posicionar contra a paralisação eu acho bem problemático. Porque, assim, pra mim é um conceito básico que vale no Campeonato Brasileiro, vale numa relação pessoal, vale num ambiente de trabalho, que é, eu não vou fazer com os outros, ou não vou querer pros outros, o que eu não quero pra mim. Nenhum clube na Série A, se fosse na sua cidade, ia querer que o campeonato continuasse. Isso aí eu concordo. Se fosse no Rio de Janeiro, o Flamengo ia puxar a fila para que o campeonato parasse. Não, se fosse São Paulo, Paulo, não tenho Palmeiras dúvida ia nenhuma puxar que a se fila. esse episódio no Rio Grande do Sul fosse no Rio ou em São Paulo, não estava existindo nem debate. Eu também acho, mas aí é muito nossa posição, não quero entrar muito nessa. Eu quero uma coisa que é certa. Se fosse no Rio de Janeiro, o Flamengo não ia querer que continuasse o campeonato. Se fosse São Paulo, o Palmeiras não ia querer que continuasse o campeonato.
Então, assim, desculpa, se eu não quero pra mim, eu não posso querer pros outros. Então, eu acho que a gente cobra tanto que os clubes se unam minimamente, pensando numa coisa melhor, numa coisa maior, que é o futebol brasileiro. E, cara, nem quando tem um estado debaixo d'água, os caras conseguem se juntar assim, gente. E esse movimento só começou por causa de uma liga, né? O de uma liga, que antes também, quando eles estavam separados, muitos dessa liga eram contra a paralisação. Mas eu acho que se entenderam em algum momento. Entenderam. Né? Que eu bom, acho que é o primeiro movimento, fora a perfeito. negociação de grana, é o primeiro movimento de resultado prático Exato. com criação de liga. E Assim, é a uma liga amostra- serviu para algo, né? Para uma resposta em coro de uma galera que arrastou outra galera, porque você tem duas ligas, né? E uma galera de uma liga puxou Sim. até da outra liga. Eu acho isso que sirva de importante. exemplo quando a gente fala de calendário, quando a gente fala de outras coisas importantes do futebol brasileiro. Então, assim, primeira coisa, eu acho que o básico, tá? De todos os clubes da Série A era Inter, Grêmio, Juventude, vem cá. Como é que tá, cara? O que a gente faz? O que vocês querem? Como é que é? Isso não foi feito, pelo que a gente viu foi feito bem depois, né? Então, assim, pra mim é um conceito básico, cara. Eu não quero pra mim o que eu não quero pros outros, o que eu não quero pra mim. E Flamengo e Palmeiras só querem o que é bom pra eles. E é assim que o futebol brasileiro não sai do buraco. Vitor Sérgio. Não, eu acho que tem argumentos plausíveis para parar o campeonato. Tinha argumentos plausíveis para não parar também. A questão aí é, ouvir os personagens que estão sofrendo pensam. Que até ontem eu falei no Prorrogação, tem um texto do Andrei Kampf lá no Lei em Campo, um texto maravilhoso que ele diz que já passou do tempo da gente, em temas sensíveis, ouvir quem está sofrendo ou quem sofre o problema. E aí ele cita no texto dele que é normal homens quererem falar por mulheres em casos do tipo violência sexual. Não, deixa as mulheres falarem. Quem sofre são as mulheres. É que é normal o rico querer falar para pobre em situações. Deixa o pobre falar, não precisa o rico falar, não precisa. Ou brancos quererem falar no lugar dos pretos em caso de racismo. Deixa o preto falar. Então, e acho que nesse caso não eram os outros clubes que deveriam falar. Deveria ser deixar os clubes gaúchos falarem e os clubes gaúchos queriam a paralisação. Então, mas acho que também tinha argumentos para não parar. A única coisa que precisava era deixar claro num documento, numa nota, num compromisso, que os clubes gaúchos não serão punidos por isso. Punidos em que sentido? No sentido que, para fazer o calendário fechar, daqui a pouco vão querer empurrar que o Grêmio, o Inter, a Juventude joguem de 2 em 2 dias. Jogue terça, quinta, sábado. Ah, mas o Código Brasileiro de Justiça Esportiva manda ser em 3 dias, né? Ou menos de 3 dias, 66 horas, que dariam 2 dias e 18 horas. Mas enfim, vai arredondando por 3 dias. Que iam acabar querendo empurrar nos clubes gaúchos a conta disso aí para fazer o calendário fechar. Isso é que é a única coisa que eu acho que não pode acontecer. Então, é por isso que eu até Isso falei é a única com o coisa que Formiga. não Você acha pode que acontecer. Vai existir esse planejamento? Eu não consigo ver esse Então, planejamento. esse é o ponto. Esse é o ponto. Parar sem esse compromisso, parar sem o compromisso de que os clubes gaúchos não vão pagar essa conta, eu acho que Eu acho que o mundo ideal não vai ter, ó, Vess. Não, Porque o o que mundo aconte- ideal, o Bota mundo ideal, o o mundo Edinaldo ideal aí. é fazer o campeonato, fazer a temporada se estender e ajustar no ano que vem. Ó, só para passar aqui, ó, Então, não assim, pensamos esse é o mundo ideal. Não pensamos Esse é o em mundo estourar, ideal. o objetivo é terminar o calendário em 2024. Se não, impacta ainda mais no calendário de 25, já que está bastante cheio. Calendário de democracia. 25 que terá durante, vou botar 45 dias, 3 clubes a menos no nosso calendário. No mínimo. No mínimo, No mínimo, podem pode ser ser 4, pode ser, é. mas no mínimo 3. Palmeiras, Flamengo e Fluminense ficarão 45. 45 eu tô imaginando que eles cheguem à semifinal, que acho que não, mas, Mas sei tem que lá, tá no- 30 tem que dias, prever, né? 30 dias eles estarão fora do calendário porque vão jogar o Super Mundial lá nos Estados Unidos. Cara, é muito Então, assim, complexo, Vitor. Eu tava parando para pensar aqui, a parada de esticar o calendário, que parece uma solução a mais simples, né, para manter a normalidade dos intervalos e tal. Cara, você tem contratos que se encerram, você tem empréstimo que se encerra, você tem férias dos caras e aí envolve os jogadores. Os caras vão querer
Tem jogador que não, já tem coisa planejada para dezembro, janeiro. Então, assim, é tão complexo que eu acho que a discussão ela não pode ser só... Óbvio que a visão empática e humana da coisa é não tem nada nesse momento mais importante do que resolver a questão no Rio Grande do Sul e o futebol hoje é um elemento menor. Logo, paralisar é o básico da empatia. Só que isso impacta também decisões práticas e que vão precisar ser discutidas. Como resolver? Eu vou ser empático e vou parar o campeonato. E que vão precisar de empatia na hora de resolver também. Exato, mas aí vai ter que ter bom senso de todo mundo, de entender que a normalidade não existe mais. E aí eu acho que esse mundo ideal não vai ter como, porque já não está normal, não existe mais o ideal, entendeu? E só o ponto. E isso cogitando que a coisa piora ainda mais se Inter e Grêmio avançarem nas competições de mata-mata. Sim. Se Inter e Grêmio avançarem, sei lá, numa semifinal de Libertadores e Sul-Americana e numa semifinal de Copa do Brasil, já bagunçou tudo. E tem condições para isso. E tem condições. Então, assim... Só para terminar de ler a nota ali, temos que trabalhar ouvindo todos os clubes, todas as federações estaduais. Agora, neste contexto, a CBF vai fazer uma engenharia criteriosa para que possamos amenizar a sobrecarga de jogos para os clubes. Eu estou muito curioso essa palavra para eu acho saber. importante aí, o amenizar. Então. Que vai ter, vai. É, o calendário é isso aí. já é sobrecarregado. Assim, né? E aí eles vão... E vai pesar de um lado e vai ter reclamação. A gente sabe que vai ser isso. É óbvio que Grêmio e Inter vão ser prejudicados, porque, gente, sim, E o Juventude. estado deles está debaixo d'água. Aí tem coisas que não tem o que fazer eles já também. vão ser prejudicados uma série de coisas. Vão jogar sem torcida, lógico. vão jogar fora do seu Que não tem estádio, muito o que fazer. vão jogar com menos torcida do que seria. Isso daí são coisas inegociáveis, porque não dá para negociar. Agora, se ainda entubar nos três, lógico. jogar terça, quinta, sábado, segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado, vai matar os caras. Tem que ser uma conversa Vai matar os caras. franca, assim. Grêmio e Inter, olha só. O calendário é esse aqui. Essa semana, talvez eu tenha que prejudicar vocês, cara. Talvez vocês tenham que jogar terça e quinta essa semana aqui. Mas talvez eu consiga aliviar aqui. Como é que a gente... Assim, deveria ser com todos os clubes presentes e tentando ajudar. Eu acho o ou não movimento- prejudicar. Porque na Sim. pandemia, a CBF, no campeonato aquele 2021, né, que começou em 20 e terminou em 21, a CBF avisou, olha, para ajustar calendário vai ter clube que vai ter que jogar com menos de 3 dias de coisa e tudo. E na prática, que eu me lembre, Não lembro acho de que que só acontecer. o Flamengo aconteceu. Foi um jogo contra o Bragantino, se eu não me engano. É Acho verdade. que só o Flamengo Contra o que Bragantino. pagou isso. Então, assim, aí tem que ver isso. Vai fazer? Como é que não vai fazer? Vai ser para quem? Como é que a tabela vai ser montada? Então, E aí, assim, Tem um primeiro passo isso que eu considerando que são 2 rodadas só, né? acho difícil que Isso pare só considerando aí. que a CBF Não, anulou 2 pô, rodadas só. Em uma semana você acha que eles vão resolver isso? Acho Não pouco vai, provável. cara. Mas- Não, e aí vai passar mas mais Porque, na duas. verdade, são 2 porque tá no meio de outras competições. Mas eles Então, dão essas uma- 2 rodadas são 2 Tem semanas. Libertadores já, de novo, né? Não, agora tem Copa do Brasil. Copa do Brasil. Agora, no meio de semana, agora tem Copa do Brasil. Na outra já tem Libertadores. Eu acho importante a resposta. O mudar de lugar, alguns clubes aí, eu não vejo problema. Acho, inclusive, que faz parte de um diálogo. E eu vejo positivo o movimento de união, né? Da esmagadora Sim. maioria. Isso é bom. Inclusive, eles têm a favor os clubes que são da Libra, né? Isso. Eu acho que isso é bom até para as discussões que vão vir, que não vão ser poucas, elas vão ser gigantescas, as discussões de solução, elas vão exigir esse tipo de união aí. Só que aí, num primeiro momento, você fala, beleza, votei para paralisar, show. Mas cada um vai ter que ceder um pouco. E é Exatamente. aí que eu quero ver como é que vai ser o debate. Entendeu? Quando Todo se sente mundo vai ter prejudicado, que ninguém quer, né? vai ter que se quebrar um pouco, e aí a gente está diante de uma situação que, trágica como está posta, pode deixar coisas Agradar todo mundo, não vai positivas ter como. no sentido do que a gente vai ter na frente, né? Porque a Liga ela é uma realidade, a União ela é uma necessidade, e nesse momento você vai precisar já fazer esse balão de ensaio o de que meu me irmão. A gente vai preocupa- precisar resolver as coisas em conjunto maior aqui. Como é que vai ser? Se cada um ficar olhando pro seu umbigo, não vai andar, velho.